Pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo em que vou mostrar para vocês como operar a Super Planilha versão 3.0. Primeiramente, a gente vai lançar na aba Estaca as informações sobre as nossas estacas do projeto. Aqui já tem lançado algumas estacas do meu projeto. Eu vou mostrar para vocês como que é esse lançamento. Primeiramente, aqui nesse botão você pode verificar a ilustração da estaca, o que é cada coisa. Aqui, o diâmetro em metro. O diâmetro se refere ao fuste do buraco da estaca, a profundidade em metros, profundidade da estaca, o comprimento da armação da estaca em metros também, o espaçamento entre estribo e a quantidade de barras na seção. Aqui a gente vai nomear a estaca, pode simplesmente lançar todas as estacas de uma vez ou uma por uma, caso tenha dimensões diferentes. Caso eu definir o nome como estacas, a quantidade 25, aqui são 25 repetições de estaca de 30 centímetros de diâmetro, com 5 metros de profundidade e 3 metros de comprimento da armação da estaca. Aqui eu defino o FCK, que será utilizado no traço dessa estaca. Defino também a bitola das barras que serão utilizadas na estaca, a quantidade de barras na seção, a bitola do estribo e o espaçamento do estribo. Note que a única coisa que você precisa informar na planilha é os itens que estão em amarelo. Onde está em amarelo é onde você pode alterar, onde você precisa alterar. O restante são fórmulas e cálculos da planilha. Caso você queira saber qual traço utilizado no concreto para essa resistência do FCK 25, clique nesse botão que você irá ter todas as informações de todos os traços em proporções de um saco de cimento. Então, o lançamento é bem simples, você precisa informar apenas as dimensões constantes no seu projeto estrutural. A primeira aba é somente isso. Vamos para a segunda aba, Fundação. Você pode definir aqui qual tipo de fundação está sendo utilizado em seu projeto, sapata ou bloco sobre estaca. No meu caso é bloco sobre estaca, porque eu estou utilizando estacas. Caso você utilize sapata, você precisa apenas excluir as estacas, mas no meu caso eu vou utilizar estacas. São blocos, 25 blocos de 60 por 60, a largura 1 e a largura 2 e a altura 1, que é utilizado no bloco sobre estaca. Você pode verificar essas informações aqui na ilustração. O bloco altura 1 se refere a este comprimento, largura 1 e largura 2 do seu bloco. Pilar você não precisa informar. E aqui é a mesma coisa, você vai informar o traço do concreto, qual o FCK do concreto. Você vai informar também qual a bitola que está sendo utilizado para a armação do bloco sobre estaca e qual o espaçamento entre as barras desse bloco sobre estaca. Fundação também é somente isso. Vamos para pilares. Em pilares você vai informar a descrição, você pode informar um por um o pilar, caso os pilares sejam de dimensões diferentes. Você no caso poderia informar pilar 2, quantidade 1, largura 20 cm por 40 por 3 de altura. Importante também informar qual a bitola desse pilar, quantas barras tem no pilar, qual o tamanho dos arranques. Na ilustração aqui você vê o que é os arranques. Os arranques é as armações que vão ficar para o pavimento superior. Aqui é a altura H, L1 e L2. L1 e L2, altura H. E aqui você vai informar qual o tamanho desses arranques. Qual a bitola do estribo, pode escolher aqui qual a bitola que você vai utilizar neste pilar. E o espaçamento entre barras. O restante a planilha já calcula tudo automaticamente. Em viga é exatamente a mesma coisa do pilar. Tem a ilustração, H, L e o comprimento. Aqui tem H, L e o comprimento. A única diferença é que você vai escolher se a viga é baldrame ou se é uma viga normal. O restante é exatamente a mesma coisa dos pilares. Escada, você vai também, é a mesma coisa também. Você vai descrever o nome da escada, a quantidade de escada de uma mesma dimensão. Caso tenha várias escadas com a mesma dimensão, você só define quantas escadas são. O C patamar, você vai verificar aqui na ilustração qual a descrição de cada célula que você vai preencher. C patamar se refere aqui, P é o tamanho do piso, o E degrau é a espessura do degrau, a altura do degrau, o L escada é a largura da escada, o H é a altura da laje da escada, o E patamar é a espessura do patamar e o número de degraus. Basta apenas essas informações. Define qual o FCK do concreto, o aço, qual a bitola e qual o espaçamento entre barras da armação dessa escada. Escada também, o lançamento é bem simples, como você pode acompanhar. Laje também, você vai nomear a laje, vai informar quantas lajes da mesma dimensão tem. Importante frisar aqui na ilustração que o tamanho C, o comprimento C, deve necessariamente ser o menor vão da sua laje. É importante você observar essa informação. Então sempre o comprimento C vai ser o menor vão da laje. Você
Você vai informar o comprimento C, a largura da laje e a altura. Também vai informar qual FCK que você vai utilizar. E aqui você vai informar qual o tamanho do enchimento. O que é o enchimento? Pode ser o isopor, pode ser aquelas lajotas de cerâmica ou outro enchimento qualquer. Você vai informar aqui qual o enchimento que será utilizado na sua laje. Nesse caso aqui foi isopor. A planilha já vai informar a quantidade de vigota que serão utilizadas na sua laje, o escoramento, quantas escoras total serão utilizadas para esta laje e o traço que será utilizado. Laje é apenas isso, tá bem? O lançamento é bem simples. Parede. Você vai informar a descrição da parede, quantas paredes tem da mesma dimensão, informar a altura da parede, o comprimento, no caso aqui a altura da parede e o comprimento. Vai informar também quantas janelas tem nessa parede, se tem alguma abertura de janela, porque a planilha já vai descontar essa abertura, caso você queira que seja descontado esse quantitativo. Aí aqui você vai informar esta quantidade de janelas. Você vai informar qual a base da janela, o tamanho da base e a altura, no caso que é 1,50 por 1. E a quantidade são 5 janelas nessa parede que eu informei aqui de 3 metros por 50 de comprimento. No caso aqui eu já coloquei, já somei todos os metros lineares da parede. Você pode fazer dessa forma também. Você pode somar todas as paredes em metros lineares, colocar aqui o comprimento, a altura que é a mesma, 3 metros para tudo, e uma parede só dessa dimensão. Aí aqui você já informa todas as janelas da sua obra. E todas as portas. Aqui tem essa quantidade apenas representativa, não é do meu projeto. Estou apenas ilustrando. Aqui você vai informar a quantidade de portas que tem no seu projeto, qual o tamanho da porta, base e altura. A junta, essa junta é a do tijolo, qual a largura da junta. O comprimento, aqui você pode verificar que essas informações aqui é do tijolo, dimensões do tijolo. A junta aqui, comprimento do tijolo é esse comprimento. A altura do tijolo, largura do tijolo, está em centímetros. Basta apenas essas informações e o traço que será utilizado para a argamassa desta alvenaria. No caso aqui foi utilizado o traço 1:6, a proporção cimento-areia. Na aba chapisco, note que no canto superior direito da célula tem uma observação que está falando que os dados dessa coluna estão sendo preenchidos automaticamente conforme é preenchido a aba tijolo. Então essa coluna aqui, essa e essas aqui, mais essas, serão preenchidas automaticamente conforme se preenche a aba anterior, tijolo, para evitar trabalho e mão de obra. Então aqui a altura da parede já vai ser a mesma, o comprimento da parede é a mesma, quantidade de janela, quantidade de portas, conforme você preencheu aqui nessa aba parede. A única coisa que você precisa dizer para a planilha é quantos lados chapiscados serão e qual a quantidade de paredes dessa mesma dimensão e qual a espessura em milímetro do chapisco. Seria essa espessura aqui, a espessura do chapisco. Somente isso. Você vai também informar qual a proporção do traço, cimento-areia. O reboco é exatamente a mesma coisa do chapisco. Também as informações já vêm lá da aba parede, então é a mesma coisa. E na aba piso você vai informar também a descrição do seu piso. Quantos pisos tem com a mesma dimensão, você vai informar a quantidade, o comprimento C com a largura L e a espessura E, conforme está ilustrado no desenho, e o traço do concreto, cimento, areia e brita, proporção cimento, areia e brita. Aqui tem uma sugestão de traço, você pode utilizar para qual tipo de piso que você irá utilizar. Na aba contra piso é exatamente a mesma coisa do piso, a única coisa que altera é o traço que não é concreto, não utiliza brita, usa apenas cimento e areia. E aqui também está a sugestão de o traço dependendo do tipo de contrapiso que será utilizado. Na aba revestimento, também se segue o mesmo entendimento, informa a descrição, a quantidade de revestimento que será da mesma dimensão. A ilustração está aqui, no caso, para comprimento, você usa essa distância, largura, essa distância. As dimensões do revestimento, você vai utilizar o comprimento B, conforme está na imagem, largura A, igual está na imagem, altura C, desta forma, e o rejuntamento, em milímetros. A altura e o rejuntamento é em milímetros, largura e comprimento é em centímetros. Feito isso, lançado todas essas informações, você vai dizer se é piso ou parede esse revestimento. E também vai informar uma perda, quantos por cento de perda de material será considerado, assim como quantos por cento será considerado de rodapé. Aqui você vai informar qual coeficiente você vai usar referente ao seu rejunte. Qualquer um desses rejuntes, você vai informar aqui qual o coeficiente correspondente ao rejunte. Na aba revestimento é apenas isso, e vamos para a aba pintura. Pintura é exatamente igual à aba parede, você vai informar as dimensões da sua parede,
quantidade de janelas, quantidade de portas, e a diferença é que você vai informar quantos lados pintados tem essa parede. No caso, se essa parede for pintado só um lado, você vai informar um lado. Se for os dois lados, você informa os dois lados. E se for os dois lados pintados e só um emassado, você informa só um emassado. Informa também a quantidade de parede de uma mesma dimensão. Se for várias paredes iguais, você informa a quantidade. E também você vai informar a quantidade de demãos da massa corrida, qual o rendimento por metro quadrado que o fabricante utiliza e qual o rendimento por metro quadrado desta argamassa. Geralmente essas informações tem na caixa do material. Assim também você vai informar a tinta fosca, se vai ser 2 demãos ou apenas uma ou mais. O rendimento também você vai informar. A tinta acrílica também, que geralmente é utilizada nas paredes, você vai informar também a quantidade de demãos e o rendimento por metro quadrado. Essa tinta fosca geralmente é utilizada só para o teto. E na aba cobertura, você vai informar também a descrição, quantidade de telhados de uma mesma dimensão, largura A, que se refere a essa distância, comprimento C, que se refere ao comprimento do pano do telhado, e a altura do telhado. Aqui também você vai informar as dimensões da telha de fibrocimento, qual a dimensão da telha de fibrocimento caso você utilize esse tipo de telhado. Aí aqui o comprimento, largura. Aí aqui você vai informar se realmente é fibrocimento ou se é colonial ou francesa. Caso você altere isso aqui, vai alterar no madeiramento do telhado. Finalizando esses lançamentos, você já tem praticamente o seu orçamento pronto. Falta apenas você informar os impostos da sua região para calcular o BDI. BDI você vai informar aqui qual a porcentagem que será considerado em cada item desse, qual o lucro da obra e os impostos referentes ao seu estado, à sua região. Informando esses impostos, já será calculado automaticamente o BDI. E finalizando esses lançamentos, seu orçamento já está praticamente pronto. Basta apenas conferir item a item, porque tem alguns itens que a planilha não calcula automaticamente. Por exemplo, preparo manual do terreno, a planilha não calculou em nenhuma dessas abas. Você precisa o quê? Apenas, no caso aqui deste item, preparo manual do terreno, ele já está calculando aqui pelo tamanho do terreno que você informou aqui nesse campo. Aqui é bom você informar também qual a área construída em metro quadrado e o tamanho do terreno. Aqui já vai calcular automaticamente as informações. E aqui, ó, você verifica aqui que onde tem fórmula, no item amarelo na quantidade, referente à quantidade, já está calculando automaticamente, você não precisa alterar. Agora, quando não tem fórmula, tem apenas o número, aí você verifica se realmente tem ou não tem no seu orçamento. Nesse caso, placa de obra, a planilha não calcula, você precisa apenas informar a quantidade de placa de obra em metro quadrado. Verifica aqui qual a unidade utilizada para o item e informa a quantidade em metro quadrado. Se sua placa for 1 por 1,5, será 1,5 m de metros quadrados. Esses subitens aqui é referente ao item, a execução dessa placa de obra. Por exemplo, o que precisa para executar esse item placa de obra? Vai precisar de sarrafo de madeira, pontalete, a própria placa de obra, que é a chapa galvanizada, o prego de aço, carpinteiro, servente. Então isso aqui é a composição do que necessita para executar este item. Assim é todos os itens do orçamento. Aí você vai acompanhar cada item. Esse aqui não tem fórmula, então você vai informar a quantidade. Isso aqui é tapume. Quantos metros quadrados de tapume será utilizado na sua obra? Você informa. Locação convencional de obra, que é no caso gabarito. Quantos metros de gabarito vai ter na sua obra? Então você vai conferir alguns itens que não tem fórmula, é apenas esses itens que a planilha não tem como calcular. No caso aqui o barracão da obra, quantos metros quadrados de barracão, e você vai acompanhar todo o orçamento. Nesse item aqui, agrupar itens, quando você clica tem os níveis de agrupamento. Se você clicar no nível 1, a planilha vai agrupar todos os itens principais da obra. No caso, o item principal aqui, o item 1, 2, 3, pronto, está agrupado todo o seu orçamento. Aqui já é o valor total que será utilizado, que será gasto na sua obra, já com BDI. Quando você agrupa no nível 2, ele vai abrir apenas as composições. E o nível 3 é igual estava com a composição. Aí no caso aqui você vai verificar que fica de forma mais fácil para você lançar item a item. Você pode esconder a composição toda para verificar quais são os itens que você vai lançar. Aqui, ó, entrada provisória de energia, se tiver, você vai utilizar. Engenheiro da obra, você vai informar quantas horas de engenheiro serão necessárias para a execução da sua obra. E o restante, ó, tá vendo que tem aqui fórmulas? Então você não precisa alterar, porque já está calculando já dos lançamentos que você fez nas abas anteriores. Então a maioria já tem fórmulas, pode verificar, ó, todos os itens vai ter fórmulas, aqui referente à estrutura, referente à parede, referente à cobertura. Instalações elétricas, você precisa informar quantos quadros de distribuição terá na sua obra, quantos disjuntor, ponto de iluminação, quantos pontos de tomada e assim por diante. Você vai informar a quantidade conforme o seu projeto elétrico. É importante você ter o projeto elétrico. Instalações hidráulicas é a mesma coisa da elétrica, você tem que informar também
a quantidade de cada item, ponto de consumo de terminal de água fria, kit cavalete para medição de água, registro de gaveta e assim por diante, caixa d'água. E o restante, a planilha já calcula, esse valor aqui já é com material e mão de obra. Aqui, se abrir a composição desse item, a planilha vai dizer o que precisa para executar isso aqui, já está incluso o material e mão de obra. Instalações sanitárias também, você vai informar as quantidades de cada item aqui, caixa sifonada, caixa de inspeção, é bem simples o lançamento, é só você acompanhar o seu projeto. Instalações de metais também, acessórios, você vai informar a quantidade, chuveiro, quantidade de vaso sanitário, revestimento já vem, pode verificar aqui que já está com fórmula, apenas se passa direto. Onde tem fórmula, você não precisa informar. Esquadria, você vai dizer também, aqui a esquadrias já tem fórmula, então já está sendo lançada automaticamente. Se janela de aço basculante, é aquela janela geralmente de banheiro, você vai informar quantos metros quadrados de janelas. No caso, uma janela de 60 por 40, você vai multiplicar a área, vai chegar a esta área aqui que será do seu projeto. Pintura já calcula automaticamente. E o plantio de grama, você vai informar quantos metros quadrados de plantio de grama vai ser. Agora, mas esses itens, a maioria dos itens aí não tem. Eu não vou utilizar, não vai ter no meu orçamento. Então, simplesmente você vai apenas excluir esses itens. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu já abri o agrupamento nível 3. Eu posso desagrupar também esse aqui, clicando apenas aqui nesse botão desagrupar. Após desagrupar, esse item aqui, quebrar texto, esse botão, é no caso para o item ficar a amostra todo. Tem uns itens que ele está escondido, assim, ó. Aí para mostrar todo o item, a descrição completa, você clica em quebrar texto, aí fica visível a descrição do item completo, igual tá aqui, que caiu para a próxima linha. Para gerar o PDF do seu orçamento, basta clicar aqui no botão gerar PDF, que já vai estar todo o orçamento em PDF. Se você agrupar aqui o item e ficar apenas no nível 1, quando gerar o PDF vai ficar só o nível 1 também do arquivo PDF. Aí, caso você sinta falta de algum item aqui no seu orçamento, você quer inserir um novo item, basta clicar aqui e você vai dizer qual tipo de item será inserido, se é um item meta, que é esses itens principais aqui, ou se é um nível 2 ou serviço, que é o item referente ao serviço e sua composição. No caso, eu vou inserir aqui para exemplificar um item meta. Vou inserir aqui na linha 117, acima desse aqui. Então, se eu quero inserir um item acima desse, você informa a linha do número do item, 117. Quando eu clicar em inserir, a planilha vai inserir. Quando eu clicar em inserir, a planilha vai inserir automaticamente este item, um novo item, já com todas as fórmulas inclusas. Você não precisa se preocupar com fórmulas e formatação, e já vai vir juntamente com a inserção desse item. Pode verificar aqui que já foi inserido o item e foi também renumerado os itens. Então aqui você pode dizer qual a descrição desse item. Você vai escrever qualquer coisa, descrição do item, vai falar qual é o serviço. Aí eu quero inserir um sub-item, o item 1.1. Vou inserir nível 2 de serviço. Qual linha inserir? No caso, eu vou inserir abaixo da descrição do item, aqui do item 1. No caso, seria a linha 118. Vou informar aqui 118 a linha. Quantos sub-itens serão a composição desse item? Vamos supor que seja 4. E esse item é um item da tabela SINAP ou um item avulso? Esse item avulso, no caso, seria um item de mercado, que não tenha na tabela SINAP, mas que tenha no mercado. Você pode inserir ele também. Aí você vai, no caso aqui, vou inserir um SINAP. Automaticamente, a planilha já vai inserir este item. Clique em cancelar. E pronto, a planilha já está calculando esse novo item, já está somando aqui nas fórmulas, tudo mais, e pronto. Aqui basta você digitar o número do código do SINAP. Eu vou pegar aqui um código só para exemplificar, vou copiar esse aqui e colar aqui. Você vê que qualquer item que eu colocar aqui, se o item não existir no SINAP, ele vai dizer, esse código não existe. Eu vou colocar aqui um item, olha, eu inventei um item aqui, caiu já existe esse item no SINAP. Então, você vai apenas informar, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, então eu vou copiar até o item, só para exemplificar, tá pessoal? Aqui vocês não vão fazer dessa forma, vocês vão pegar o item que você quer inserir. Eu estou mostrando só a funcionalidade. Eu só copiei o número do código aqui do item de baixo, coloquei aqui e já calculou. Aí aqui eu vou só apenas informar quantos itens quantos metros quadrados deste item. E a planilha já soma automaticamente esse item. Após ter inserido o item, você pode também excluir o item, caso o item não seja utilizado no seu orçamento. Para excluir, você basta clicar aqui em excluir item, e como você inseriu, você vai excluir. Que tipo de item eu quero excluir? Se é o item meta ou se é um nível 2 de serviço, que é nível 2 de serviço. Vou excluir primeiramente o item meta. Qual a linha que está esse item? No caso aqui está a linha 117. Apenas clico em excluir, a planilha já vai excluir automaticamente este item. Pronto, a planilha já excluiu, já está calculando. A planilha já também excluiu itens lá do cronograma físico financeiro, agora só tem 16 itens, assim como na curva ABC. Então, só em ter inserido e excluído, nas outras abas
elas já estão preenchendo automaticamente. Agora eu vou excluir este item 1.0.1, que agora ele ficou, porque eu excluí o item 1, clico em nível 2 de serviço, informo qual a linha que ele está, que é a 117 até a 121, aí eu coloco 121, clico em excluir e pronto. A planilha já vai excluir automaticamente o item. Assim também eu posso excluir qualquer item do orçamento, caso não seja utilizado. Nessa nova versão, a 3.0, agora a planilha calcula já automaticamente a memória de cálculo, já te informa essa memória de cálculo automaticamente sem você precisar fazer absolutamente nada. Dessa forma que está aqui, já é aceito em orçamentos de prefeitura, orçamento do governo. Então, dessa forma que esse tipo de memória de cálculo já é aceito. Cronograma físico-financeiro também é uma coisa que não tinha nas outras versões e agora é uma novidade na planilha 3.0. Aqui você não precisa também mexer em absolutamente nada aqui, que já esses itens aqui já está sendo puxado do orçamento. Você vê que esse item que eu inseri aqui já foi inserido aqui no cronograma. Você precisa informar apenas a porcentagem de execução por mês. Eu vou, por exemplo, se minha obra tem 6 meses de execução, eu clico aqui em inserir mais um mês e vai para 6 meses. Aí, por exemplo, essa descrição do item, no primeiro mês eu já consigo finalizar este item. Então, se no primeiro mês eu finalizo, eu ponho 100% aqui no primeiro mês. Então, neste item aqui, por exemplo, se esse item eu consigo finalizar ele só no primeiro mês, eu coloco aqui 100% execução do primeiro mês. Serviços preliminares. Em quanto tempo eu executo esse serviço preliminar? Eu executo 70% no primeiro mês e 30% no segundo. E assim você vai preenchendo cada item. Administração, se é em 6 meses, você pode pegar a administração 100 dividido por 6, dá 16,66. Se em todo mês vai ter esse item, você bota 16,66 e assim vai, 16,66 até dar o 100%. Importante que cada linha tem que dar o 100%. No caso aqui, ó, a soma de todas as porcentagens necessariamente tem que somar 100%, porque o serviço ele tem que ser finalizado 100%. Então, no serviço preliminar aqui, ó, nessa linha, dá 100%. Se você selecionar toda a linha deste item, tem que dar 100%. Igual aqui, você vai 16,66 em todos. Vamos ver se deu 100%. Faltou 0,04. Então, você bota aqui esse aqui, 16,7. Vamos ver se deu 100%. Pronto, assim deu 100%. Movimentação de terra. A movimentação de terra ele vai ser iniciado só 20% no primeiro mês, 60% no segundo e mais 20% no terceiro finaliza, 100%. E assim você vai preencher todos os itens do seu cronograma físico-financeiro. E outra novidade também na planilha é a curva ABC. A curva ABC também, você não precisa mexer em absolutamente nada. A única coisa que você precisa fazer aqui na curva ABC é dar um simples clique nesse botão. A planilha já calcula a curva ABC e já está finalizada a sua curva ABC. Então, pessoal, a planilha é bem simples de operar. Você não precisa de ter conhecimento técnico para fazer isso aqui. Você apenas informou dimensões e quantidades de cada item. Então, essa é a super planilha. Espero que tenha ajudado aqui neste vídeo, ensinando